seguinte, nós aqui no nosso canal, a gente todos os dias colocamos uma meditação, né, dos escritos da irmã White. E a minha pergunta seria o seguinte: nesses últimos dias que nós estamos vivendo, quão importante é o espírito de profecia para o cristão adventista, aquele que está aguardando a volta de Jesus? E o espírito de profecia, ele é relevante nos nossos dias? Totalmente. Totalmente. Totalmente relevante. Deus sempre levantou profetas ao longo da história para orientar o seu povo. A palavra de Deus é muito clara em dizer que sem profecia o povo se corrompe. Há uma necessidade da voz profética em todos os tempos. O planeta Terra sempre teve um representante de Deus para trazer as suas mensagens, para falar das suas mensagens. E por que isso? Se nós já temos a Bíblia, para que a voz profética? Veja, nós temos, e eu já trabalhei isso no canal Fala Sério, pastor, mas eu acredito que seria bem interessante falar sobre esse aspecto, uma confusão que é feita entre canonicidade e inspiração. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos. E algumas pessoas acham que o fato de os profetas canônicos já terem deixado tudo que está aqui revelado, a palavra de Deus já está aqui, tudo que é necessário para a nossa salvação já está aqui, não há necessidade, por exemplo, de uma voz profética fora daqui. Então eu preciso entender a relação que existe entre profetas não canônicos e a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é insubstituível. A palavra de Deus ela não precisa de complementos. A palavra de Deus não precisa de um apêndice. A palavra de Deus não está incompleta. Logo, os profetas não canônicos, eles não têm essa função. E Ellen White nunca pretendeu que os seus escritos fossem um apêndice da Bíblia, um complemento da Bíblia, um substituto da Bíblia. E se eu não tivesse Ellen White, nossa, estaria perdido. Não, eu tenho a palavra de Deus e ela é suficiente para a minha salvação. Ela é a nossa regra de fé e prática. Todas, eu repito, todas as 6 doutrinas adventistas e 28 crenças que temos, todas elas vêm deste livro aqui, não temos nenhuma doutrina baseada em Ellen White. Então, para que então o espírito de profecia? Para que Ellen White? Para que uma voz profética? Qual a necessidade disso? Pela mesma necessidade que a própria Bíblia apresenta outros profetas não canônicos. Então, o que é um profeta canônico? Eu explicando aqui para vocês essa diferença entre inspiração e canonicidade. Veja, profetas canônicos são profetas que escreveram partes da Bíblia. Então, Jeremias é um profeta canônico. Ele recebeu inspiração de Deus e escreveu livros da Bíblia. 2 livros, pelo menos. Samuel é um profeta canônico. Moisés um profeta canônico. Paulo, um profeta canônico. Mateus, profeta canônico. Lucas, um profeta canônico. Apesar da inspiração dele ser um pouco diferente da inspiração comum, que as pessoas imaginam que inspiração é assim, o profeta senta, olha para cima e Deus vai falando, só um minuto, Senhor, vírgula, ok, peraí, calma, eu estou copiando. Não foi assim. Deus inspira o pensamento e, às vezes, inspira a pesquisa. No caso do livro de Lucas e Atos, Deus inspirou para que Lucas pesquisasse, e Lucas foi atrás. Pesquisou, conversou com um, conversou com outro, descobriu e escreveu o livro dele. E a gente vê que esse processo aconteceu, por exemplo, com Ellen White, quando ela pega um trecho de um livro, quando ela lê alguma coisa, quando ela busca, quando ela pesquisa, e também através das revelações de Deus ela escreve. E algumas pessoas criticam, porque ela pegou uma fonte. Ela estava pesquisando e Lucas também fez. Ele mesmo diz, depois de muito pesquisar, ó amado Teófilo, agora eu vou escrever a suma daquilo que eu pesquisei. Não é? Aí veja, mas a Bíblia fala de profetas não canônicos. Profeta Ágabo, profeta Ido, profeta Natã, profeta Elias, profeta João Batista, as 7 filhas de Filipe, Uda. Qual foi o livro que Uda escreveu? Me cita uma profecia das 7 filhas de Filipe. A Bíblia diz que elas eram profetisas. Mas me diz uma profecia que elas fizeram. Eu não sei. Mas se a Bíblia diz que elas eram profetisas, ora, só é profetiza quem profetiza. Só é profeta aquele que profetiza. Se a Bíblia chama essas meninas, eram 7, de profetisas, é porque elas em algum momento profetizaram. Mas a Bíblia não relata nenhuma profecia dela. Aí eu pergunto, qual a relevância das 7 filhas de Filipe? Alguém poderia dizer assim, não, já temos todo o Antigo Testamento, já temos parte talvez do Novo Testamento escrito, qual a necessidade de você estar falando? E coisas que nem compõem a Escritura Sagrada. Não temos uma profecia de Ido, talvez, de Ágabo. Ágabo predisse que haveria uma fome, se não me falha a memória. Mas nós temos esses homens que foram profetas de Deus e que não escreveram livros da Bíblia.
Qual era a relevância deles para aquele tempo? Primeiro, eles traziam sempre a nação de Israel, o povo de Deus, de volta para a palavra. Então, olha, assim diz o Senhor, voltem-se para as profecias do Senhor. Então, eles levavam o povo de volta para a palavra. Mensagens que eles deram não compõem o cânon sagrado por uma razão. Deus entendeu que aquelas mensagens não seriam universais e aplicáveis a todo o período de tempo. Porque as mensagens que estão aqui, elas são mensagens universais, ou seja, ela é aplicável ao Brasil, aos Estados Unidos, ao Japão, a qualquer lugar do mundo. A Bíblia não faz distinção de povos, ela é aplicável a qualquer circunstância e ela ultrapassa o tempo. Mas existem, talvez, orientações proféticas que foram dadas para um contexto específico, para um tempo específico, para um povo específico. Então as profetisas filhas de Filipe falaram coisas que Deus não julgou necessário que compusesse a Bíblia. Se fosse necessário, estaria aqui, as profecias delas. Mas não estão. Significa que elas falaram, pregaram, orientaram, e o que elas fizeram teve o seu papel, sua relevância para aquele povo, para aquele período, para aquele momento na história, para aquela geografia. A mesma coisa eu posso dizer de Natan, de Ido e de outros. O profeta João Batista não escreveu nada, apesar de nós termos na Bíblia registradas as palavras dele por outro profeta, mas ele não é um profeta canônico, ele é um profeta que é citado na Bíblia. Agora veja, eu falava de canonicidade e agora inspiração. Quando Deus vai inspirar Jeremias, Deus não diz assim, olha, Jeremias vai escrever um livro da Bíblia. Jeremias, uma inspiração desse tamanho para você que você vai escrever um livro da Bíblia. As filhas de Filipe, não, vocês vão falar umas coisas aí, mas não vai fazer parte da Bíblia. Então eu vou te dar uma inspiraçãozinha bem assim. Inspiração é inspiração. Não existe inspiração pequena e inspiração grande. Não existe uma inspiração especial e uma inspiração mais ou menos. Ou Deus inspira ou não inspira. Então nós entendemos que Ellen White está classificada dentro dos profetas não canônicos, cuja relevância é, primeiro, trazer o povo de volta para a Bíblia e trazer mensagens importantes para um tempo específico, para um povo específico. E aí eu fiz todo esse arrodeio, né, Excelência, para trazer a resposta à sua pergunta. Qual que é a relevância de Ellen White, então, para os tempos em que vivemos? Sem profecia o povo se corrompe, há uma necessidade de um profeta. A Bíblia diz que, característica da igreja, haveria profetas. O próprio apóstolo Paulo, Deus deu um para os doutores, para mestres, para profetas. Então, a igreja tem o dom da profecia, é necessário que haja esse dom. E o profeta não canônico, ele vem não para ser um substituto, não para fazer um apêndice da Bíblia, aumentar, trazer doutrinas novas, mas para ratificar no coração do povo as doutrinas bíblicas, voltar-se para a palavra de Deus e para trazer mensagens a este tempo que a Bíblia, por exemplo, não vai falar sobre a pornografia, sobre coisas que são mais modernas. O profeta de Deus vai orientar. Ei, por esse caminho aqui, o mundo hoje está dizendo isso, isso e isso, mas o povo de Deus deve ir por esse caminho aqui. Então alguns podem dizer assim, mas a Bíblia não fala nada, o que eu faço, não sei por onde ir. Aí o profeta do Senhor diz, ei, volte-se para a Bíblia. Ali tem princípios. Mas então, tudo bem, você está achando que esse caminho aqui, não, vá por esse outro. Então o profeta do Senhor, ele vai encaminhando o povo por um caminho, dando luz para que o povo vá, é como fala, uma luz menor, para guiar a luz maior, que é a palavra de Deus. Amém. Amém.